de Jair Bolsonaro espera a confissão do tenente-coronel Mauro Cid e busca desvincular o ex-presidente da suposta fraude em relação à carteira de vacinação. O Bruno Pinheiro está ao vivo conosco. Bruno, parecia meio óbvio aí a tese da defesa, Bolsonaro garantindo que não fez nada. Muito bom dia, Bruno. Repetir, essa resposta, na verdade, a você um ótimo dia, quem nos acompanha, e aí essa orientação já está acontecendo, a expectativa é que na semana que vem o ex-chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, seja ouvido então e esclareça essas informações envolvendo se ele se vacinou ou não e essa alteração que aconteceu. Entre esse esquema está o seu ex-ajudante de ordens, que não foi liberado, inclusive, e aí diante disso que seria esse autor que teria alterado esse comprovante de vacinação. No mesmo dia da operação, os advogados de Bolsonaro acessaram os autos, as informações, o que levou essa operação a acontecer na última quarta-feira aqui na capital federal e também no estado do Rio de Janeiro, apontando essa alteração, uma vacinação no Rio de Janeiro e 2 no estado de São Paulo. A gente recebeu um documento, a nossa equipe acessou um documento justamente no estado de São Paulo, onde aparecem, melhor dizendo, essas alterações, o cartão de vacinação. O nome de verdade, nome real é o nome de Bolsonaro, a data de nascimento está incorreta e as outras informações estão ok. Só que o que tem chamado a atenção é que esse e-mail que acabou sendo inserido, aparece o nome de Lula, lula@gmail. Esse foi o e-mail utilizado quando acessaram essas informações. Aí fica aguardando uma resposta, se seria de um hacker ou se seria do seu ex-ajudante de ordens que usou esse e-mail usando o nome lula@gmail, de acordo com a imagem que aparece agora aqui na Jovem Pan. Este documento está sendo analisado, essas informações que foram alteradas e, segundo a investigação, esse acesso também acontecia lá no Palácio do Planalto. Era de fato um computador que acessava essa rede e acessava diretamente lá do Palácio do Planalto as informações do cartão de vacinação de Bolsonaro. Ele já reafirmou diversas vezes, não é nenhuma novidade, que não se vacinou e que não vai se vacinar. E aí, com qualquer outra informação que seja divulgado que ele se vacinou, ele já afirmou que isso não é verdade, que não aconteceu. Então, a expectativa agora é, na semana que vem, uma oitiva de Bolsonaro esclarecendo essas informações, já orientado, e não ficar em silêncio, não repetir isso que os outros aliados, os outros auxiliares acabaram utilizando. Aliás, é um direito de ficar em silêncio, eles usaram o silêncio, só que os advogados aconselharam Jair Bolsonaro a responder às oitivas, responder os questionamentos e esclarecer que ele não tinha nenhum conhecimento sobre essa alteração e que nunca ordenou que isso acontecesse, que fosse adulterado essas informações. A gente vai acompanhar na semana que vem, que já vai iniciar com uma expectativa de uma nova oitiva de Jair Bolsonaro e que seja um longo depoimento, viu, Marcelo? Outro ponto da investigação, Bruno, as filhas de Cid teriam inclusive sido vacinadas antes da vacinação infantil. Isso foi apurado também pela Polícia Federal, Bruno? Exatamente, está sendo investigado porque essa comprovação, esse cartão de vacinação envolvendo as filhas do Coronel Cid, ex-ajudantes de ordens, justamente elas são menores e já foram vacinadas. Inclusive foram vacinadas ainda quando a campanha de vacinação para atender as crianças não estava autorizada e elas acabaram sendo vacinadas com esse
imunizante que só estava sendo vacinado maiores de 18 anos. Então, essa informação alterada e também se isso aconteceu de forma ilegal, essa vacinação. Então, isso agora será apurado com a Controladoria Geral da União. Já se reuniram ontem aqui na sede da Polícia Federal, analisando essas informações, se isso de fato aconteceu, se elas chegaram a se vacinar ou somente foi uma adulteração de documento antes de viajar aos Estados Unidos. A gente observa então que o ex-ajudante de ordens está no meio de todo o escândalo, porque justamente ele era quem orientava, quem ordenava, segundo a investigação da Polícia Federal. Então, entre essas informações que está o comprovante de vacina de Bolsonaro, até agora não foi comprovado se o ex-presidente chegou a utilizar esse comprovante de vacinação em algum local, se durante a viagem aos Estados Unidos ele chegou a utilizar este documento. Isso que está sendo investigado e a partir de agora espera um novo depoimento do ex-ajudante de ordens para que ele possa novamente ser ouvido, né? Que ele consiga esclarecer o que aconteceu envolvendo as suas filhas, a sua esposa e também a filha de Bolsonaro e ele, Jair Bolsonaro, com essa adulteração do comprovante de vacinação. A gente continua acompanhando, é uma longa história e também a expectativa de uma nova etapa da mesma operação, Marcelo. Sem dúvida, Bruno Pinheiro falando diretamente ali do Salão Azul do Senado. Daqui a pouco ele volta conosco na programação da Jovem Pan. Quero ouvir o Diogo Schelp. Schelp, parecia clara, né, essa explicação. Não vacinei, não tomei. Se alguém fez alguma coisa, não fui eu. E aquela velha frase, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos. A gente já está acostumado a ver isso na política. Sempre alguém vai para o sacrifício, Schelp. Pois é, Marcelo. Olha, enquanto o Bruno Pinheiro falava ali, eu peguei o endereço de e-mail que apareceu aí nos registros, lula@gmail.com, e enviei um e-mail teste e a resposta foi que esse e-mail não existe ou não pode receber mensagens. Muitas vezes isso acontece quando é um e-mail desativado. Então, é possível ali, bastante provável, que quem quer que tenha feito esse registro, se for comprovado que houve uma fraude mesmo, procurou usar um e-mail ali, talvez em tom irônico, talvez até com o intuito de incriminar indevidamente o presidente Lula. Quer dizer, realmente é mais provável que seja uma piada de mau gosto, porque seria no contexto aí de uma fraude, não é? Então o e-mail não existe, segundo o próprio Gmail, aqui na resposta que ele dá quando se tenta enviar alguma mensagem. Em relação a essa estratégia da defesa, parece claro que era isso desde o começo que se procurava buscar, que é justamente se houver, né, uma comprovação de que Mauro Cid fez essas alterações no sistema de informação do Ministério da Saúde, e se isso ficar comprovado, é bom que a gente faça essa ressalva, ele indica que não fará qualquer denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro. Ele tem absoluta lealdade ao ex-presidente e deu indicações de que não vai incriminar o ex-presidente. A vice-procuradora-geral da República, quando ela se manifestou sobre esse caso, inclusive, ela foi contra o mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, com o argumento de que não havia indícios de que ele tivesse conhecimento dessa fraude. O ministro Alexandre de Moraes teve um entendimento diferente. Ele disse que era pouco plausível, muito pouco crível, digamos assim, que isso tivesse ocorrido sem o conhecimento do presidente, justamente porque ele foi um dos que supostamente foi beneficiado aí com essa alteração nos dados. Então, é um caso que, ainda que não chegue, né, efetivamente ao presidente Jair Bolsonaro, afeta ele, tem uma questão de desgaste de imagem muito grande e, obviamente, o fato de que tudo que foi recolhido de provas até agora, inclusive nos celulares de Mauro Cid, poderão ser usados em outros inquéritos relacionados a outros temas. E vai gerar um grande desgaste, evidentemente, para o ex-presidente. Parece que é o início aí de um processo que não deve parar, esse cerco, de fato, aí pelo Supremo Tribunal Federal. Quando alguém decide que vai concorrer a um cargo eletivo, né, Marcelo? Você que cobre política há muito tempo sabe disso, sabe
que vai virar vitrine, né? Isso está implícito e, óbvio, isso é justo, porque a pessoa tem nas suas mãos orçamento público, paga, né, recebe o salário com dinheiro público, é um funcionário público, de certa forma, é alguém que deve prestar contas à população. Então, obviamente que sempre que há suspeitas de qualquer mal feito, é correto e é esperado que isso seja investigado. Então, não se pode dizer que há uma perseguição política. Assim, não há no atual caso, porque há realmente questões a serem explicadas, assim como também não fazia sentido quando o atual presidente Lula fazia essa acusação de que ele era perseguido político no passado. Óbvio, se havia indícios, era preciso que fossem investigados e que fossem julgados. Claro que tudo dentro do devido processo legal, com respeito ao Estado Democrático de Direito. Sem dúvida.